perguntas constantes desse programa de divulgação. Quando morremos, para onde iremos? A morte é um portal, é uma passagem que vai nos levar, nos conduzir ao lugar de origem, ao mundo espiritual, ao universo espiritual. E lá vamos reencontrar os nossos entes amados que partiram à nossa frente, os amigos que deixamos de vidas passadas e que lá se encontram, e principalmente reassumir a consciência plena, aonde nós vamos compreender muitas coisas que estão provisoriamente obscurecidas em nossa mentalidade humana quando estamos reencarnados. Então, esse portal, essa passagem, é uma libertação do peso da matéria, essa carga que é necessária e ela faz o espírito reencarnado lutar e conquistar novos valores intelectuais e morais. E a passagem, a chegada ao mundo espiritual, é o retorno ao lar, onde as coisas fazem-se mais claras, mais precisas e onde vamos compreender melhor a justiça equânime, misericordiosa de Deus. E onde vamos também encontrar aquela possibilidade da avaliação dos nossos atos. Então a morte é o retorno à casa, a nossa residência definitiva e espiritual. O que é umbral? Umbral é a designação adotada pelo espírito André Luiz na sua obra Nosso Lar, em que ele designa uma região que está contígua ao plano onde vivemos nós, criaturas encarnadas. É uma região que se caracteriza, espiritual, pelas emanações psíquicas doentias dos espíritos que desencarnam, que deixam o mundo material e passam pelo portal da morte para encontrarem no mundo espiritual o local adequado. E esse local adequado desses espíritos é porque eles vibram em consonância com as características dessa região de sofrimento, de dor, de martírios morais, porque a consciência está abalada do espírito. Mas, enfim, ele compõe a grande justiça terrena. Um espírito ou uma criatura que na Terra viveu fazendo mal, com apego demasiado às coisas e sem compreender a importância de uma existência material para o crescimento espiritual, ele chega com a consciência abalada no plano espiritual. E o umbral é a região onde ele vai viver naturalmente, passar um tempo de expurgo. Quando ele se melhorar voluntariamente, ele então pode ser resgatado para as regiões superiores, para colônias espirituais. O inferno é um lugar ou um estado de espírito? Todas as religiões, elas designam um lugar bom para as almas benévolas e um lugar de purgações e sofrimentos para as almas que praticam o mal conscientemente. A Igreja Católica adotou o inferno. Por exemplo, no judaísmo, as pessoas contemporâneas de Jesus chamavam a Geena, que atribuía-se que havia fogo, porque o fogo é um dos suplícios mais dolorosos que existem para o ser humano. Porém, a doutrina espírita, ela nos ensina, nós compreendemos fazendo o seu estudo, que a condição do espírito após a sua desencarnação dá-se principalmente por conta da sua consciência, o estado de consciência aonde estão escritas as leis de Deus, aonde está emoldurada, para que nós possamos ter um norte de como fazer o bem, de como buscar a nossa evolução. Então o inferno não é lugar. O umbral, por exemplo,
termo bastante adotado na doutrina espírita, e onde se situam esses espíritos sofredores e de consciência pesada, ele é um lugar que se caracteriza pelas emanações psíquicas doentias, dolorosamente conscienciais dos espíritos que lá estão. Então, não existe lugar criado por Deus como inferno, ou purgatório, ou céu, porque todos esses estados estão dentro da consciência do espírito, para onde ele for, ele transporta. Na criação de Deus, só tem benesses, maravilhas, como é o planeta Terra, apesar de ser um planeta de provas e expiações. Então, é a consciência que transporta em si o céu e o inferno, não necessariamente um lugar. Porém, os espíritos que estão no umbral, que nós chamamos, que é uma espécie de purgatório, se as pessoas assim queiram entender, é onde se purga os males, os defeitos, os crimes que conscientemente se praticou aqui na Terra, até que o indivíduo possa sair dele e, ou melhor, conquistar o direito a uma nova reencarnação, onde ele vai reaprender e retificar os seus caminhos. Anjos da guarda são espíritos evoluídos? Sim. A pergunta 489 do Livro dos Espíritos, os espíritos responderam que são espíritos de ordem elevada porque se ligam particularmente a um certo indivíduo. Eles atendem a uma missão divina de proteger os seus tutelados. Essa proteção é no sentido de inspiração, que ajuda para as decisões difíceis, mas é necessário que o discípulo ele se enquadre em posturas benéficas e saudáveis moralmente para alcançar a sintonia desse espírito que é superior. É adotado ou é reconhecido o anjo da guarda em todas as religiões, com nomes diferentes. Mas todas as criaturas têm o seu anjo da guarda. E, no entanto, conforme ensinam os espíritos superiores, eles não vão se agastar com as teimosias, as rebeldias dos seus tutelados, que usufruem do livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Não confundir anjo de guarda com o guia espiritual adotado no movimento espírita. O guia espiritual é um espírito mais próximo da gente, mais na nossa graduação, que ampara o médium trabalhador no momento do seu trabalho, nas suas tarefas e principalmente também quando ele se aplica ao trabalho de melhoria, de reforma interior, de trabalhos no bem. Então, o anjo da guarda é sim um espírito superior a quem podemos recorrer nas nossas preces, nas nossas confabulações, nos nossos momentos de indecisão para pedir a sua inspiração. Do mesmo jeito como na Terra, do outro lado existem espíritos imperfeitos? No Livro dos Espíritos, a pergunta 96, ela diz: os espíritos são iguais ou bem existe entre eles uma hierarquia qualquer? Resposta: são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição ao qual chegaram. Então, na diversidade da sociedade humana, existem os mais diferentes caracteres com respeito à intelectualidade, a conhecimento, ao temperamento, à forma de pensar, às atitudes. Então, existe uma diversidade de caracteres. No mundo espiritual, essa diversidade ela se amplia ao infinito, de tal forma que os espíritos que lá se encontram nas diferentes graduações espirituais, eles expressam o grau de evolução a que chegaram. Os espíritos no início
eles estão na fase de imperfeição e habitam os mundos primitivos e os mundos de provas e expiações como o nosso atual, e na medida que ele vai seguindo as reencarnações, vai se aperfeiçoando e vai mudando de faixa de entendimento no grau moral, intelectual, e vai habitando os sucessivos patamares da evolução espiritual, que são infinitos, os planetas e tudo mais. O que é obsessor? É como chamamos os espíritos desencarnados que, apesar disso, permanecem ligados, atraídos pelas coisas materiais e vivem aqui no meio humano. Eles são levados a isso pelo apego a essas coisas, pelas paixões, pelo desejo de vingança, às vezes, de criaturas que lhes fizeram mal em vidas passadas ou na última. Por todas essas razões, esses espíritos eles ficam incapazes de seguir para as faixas vibratórias mais elevadas do planeta, onde seria natural. Então, o obsessor ele se apega a determinadas criaturas que compartilham com ele daqueles mesmos sentimentos negativos que eles têm. Então, a obsessão, que é uma influência negativa desses espíritos sobre nós encarnados, ela se dá por um compartilhamento de sentimentos, de inclinações, e também é proporcionada pela sintonia vibratória. Então, se a pessoa está bem, segue uma vida saudável, mesmo com as lutas e os problemas normais, mas ela mantém sentimentos positivos, atitudes, então não tem por que ela ver-se vítima de uma obsessão. Posso me comunicar com um espírito? Não é impossível, porém existem inúmeras barreiras. Vejamos, o mundo espiritual e o mundo material vibram ou existem em faixas vibratórias diferentes. Então eles se interpenetram, porém não há conflitos entre os dois. Isso já é a primeira barreira. Segundo ponto, o mundo espiritual, ele é muito diversificado, é infinitamente maior do que o nosso planeta Terra, e onde os espíritos se distribuem e retornando aos seus quefazeres da sua jornada infinita, eles passam a observar, a sentir, a encarar a vida de forma diferente da que tiveram aqui nesse enclausuramento do mundo material. A consciência se amplia, vislumbram algumas existências passadas, entreveem melhor o futuro, de forma que as cogitações do mundo material que eles deixaram se tornam de menos importância. Ficam os valores afetivos, sem dúvida. Então, se nós quisermos, por exemplo, nos comunicar com um determinado espírito, um ente amado, isso nós vamos ter o desprendimento pelo sono, vamos ter a prece, a vibração. Eles têm permissão de nos inspirar, de nos ajudar a caminhar na senda terrena. Entes queridos ficam perto de nós ao desencarnar? Não. Eles atendem, sem o desejarem, às leis universais da evolução. Quando o indivíduo deixa o mundo material, ele é como que atraído, ele vai automaticamente para as faixas vibratórias condizentes com a sua situação espiritual. Então, normalmente, o espírito, a gente quando desencarna, retorna à nossa grande família espiritual, aos lugares, às camadas vibratórias, às cidades, aos continentes espirituais que existem em torno da Terra, atendendo essa lei de evolução. Retornamos a casos excepcionais em que aquele ente amado, aquela criatura que
não preparou-se minimamente para as coisas espirituais e cuja consciência está pesada. Ela não tem condição de voltar para esses lugares que eu estou dizendo. Então elas permanecem como que acuadas, medrosas, sem compreenderem bem e terminam vinculando-se ao mundo material. Ficam por aqui andando a esmo e muitas vezes vão para dentro de suas casas. Aí se tornam, mesmo sem o desejarem, como que interferindo na vida dos seus entes amados, porque elas querem retornar à sua rotina material. Fantasmas, assombração, vultos, vozes, barulho. Como explicar? Bem, aqui são ocorrências da percepção mediúnica. Esses eventos observáveis no mundo material, decorrentes de espíritos desencarnados, eles se dão, tá? Então, as coisas que são visíveis, como fantasmas, espíritos, aparição de espíritos, são vistos pela percepção mediúnica. Allan Kardec disse no capítulo 14 do Livro dos Médiuns que todos somos médiuns, em graus diversificados, uns menos, outros mais. Então, todo espírito encarnado que somos nós, ele em certos momentos, ele se encontra mais livre e ele pode perceber de uma forma ou de outra a presença de espíritos ou a ação de espíritos. Esses espíritos que provocam essas coisas são espíritos que vivem aqui no terra-terra, não conseguiram se desligar do mundo espiritual e de uma certa forma eles penam aqui, incapazes de ascender para existências mais felizes e laboriosas. Então, muitas vezes nós vamos conseguir conjurar essas ações, influências obsessivas dentro de lares e esses fenômenos que estão aí com a prece, com a manutenção de um lar saudável dentro dos relacionamentos construtivos, da harmonia, do entrelaçamento das criaturas que ali convivem para as lutas do mundo material. E quando uma pessoa está com distúrbios psíquicos, então a mediunidade dela, que é uma sensibilidade natural que toda criatura humana possui, fica destrambelhada. As guardas naturais, elas ficam com brechas, e aí ela começa a perceber esses fatos negativos e não os positivos do mundo espiritual. Aí ela pode ser testemunha desses fenômenos, mas aí é o desequilíbrio da pessoa, porque normalmente esses dois mundos, mundo material e espiritual, como eu falei numa pergunta, numa resposta anterior, eles devem conviver sem interferência mútua um no outro. E aí o que ocorre, a situação indesejável é o descompasso, é a mediunidade exposta erroneamente daquela criatura por força de suas práticas e suas escolhas, e aí vai. Sonhos é uma forma de avisos? Não necessariamente. O sonho é a lembrança entrecortada, picotada do que nós experienciamos no mundo espiritual pelo desprendimento do nosso corpo. Então o corpo ficou lá dormindo nos seus processos bioquímicos e o espírito se livra parcialmente e vai ao mundo espiritual buscar as fontes do seu interesse. Uns vão buscar o trabalho no bem junto aos seus amigos espirituais, outros vão se chafurdar nos prazeres que igualmente existem no mundo espiritual, nas extravagâncias, nas perseguições. Quando o espírito retorna de manhã e reassume o seu corpo, e aí é que vai haver a lembrança do sonho, então o cérebro filtra ou corta essas passagens, porque elas se deram num campo espiritual que ele não está bem aparelhado para transmitir
as informações para o espírito, o indivíduo que está ali naquele corpo material. E é por essa razão, parecida também, que o corpo também, ele cerceia as lembranças de vidas passadas, porque elas estão também lá na mente, no inconsciente do espírito. Espírito e alma são as mesmas coisas? Sim, em essência são as mesmas coisas. O codificador tratou o espírito desencarnado como espírito, e quando ele está encarnado, como alma. É apenas uma diferenciação didática, porém a essência é a mesma. A individualidade, que se chama, que é um espírito, ele quando reencarna, ele passa, o codificador chamou alma, mas ele é o mesmo espírito que estava lá, só que agora jungido ao corpo material e sujeito às leis da matéria. Então são as mesmas coisas. A alma é o espírito que está encarnado. E o espírito, se ele está na outra reencarnação, ele foi uma alma, por isso chamado de alma, porque ele estava no corpo material. Essa é a didática do codificador. O que o déjà vu ou impressões na visão espírita? São aquelas impressões de fatos e pessoas que vivenciamos em vidas passadas e que emergem sutilmente do inconsciente nosso e que não têm correspondência na vida atual. Tomamos isso aí como uma positiva confirmação da realidade da reencarnação, porque mostram que no fundo do nosso inconsciente jazem essas imagens que, apesar de estranhas à vida atual e sem correspondência muitas vezes com ela mesma, elas têm uma realidade muito nítida. Então foram fatos aí implantados no nosso inconsciente e vivenciados em vidas passadas. Conhecemos pessoas, vivenciamos todas essas coisas. Isso também vai naquela mesma direção da simpatia e antipatia, que movem em nós pessoas ou fatos ou ocorrências que sem nenhuma razão de ser. Aí nesse caso são também correspondências, são rejeições de nossa sensibilidade espiritual a pessoas ou fatos que nos causaram coisas desagradáveis em vidas passadas.